Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da segunda parte de Números. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial de Nazireu, a fim de se separar para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Por todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da uva, desde os caroços até as cascas. Por todos os dias do seu voto de nazireado, navalha não passará sobre a sua cabeça, até que se cumpram os dias pelos quais ele se tenha separado para o Senhor, será santo. Deixará crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Por todos os dias da sua separação para o Senhor, não se aproximará de cadáver algum. Não se contaminará nem por seu pai, nem por sua mãe, nem por seu irmão, nem por sua irmã, quando estes morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém morrer subitamente junto dele, contaminando-se assim a cabeça do seu nazireado, rapará a sua cabera no dia da sua purificação, ao 7º dia a rapará. Ao 8º dia, trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da revelação. E o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto, e fará expiação por esse que pecou no tocante ao morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então separará ao Senhor os dias do seu nazireado, e para a oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano. Mas os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta, pois, é a lei do Nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, ele será trazido à porta da tenda da revelação, e oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, como holocausto, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, como oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, como oferta pacífica, e um cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha amassados com azeite, como também as respectivas ofertas de cereais e de libação. E o sacerdote os apresentará perante o Senhor, e oferecerá a oferta pelo pecado e o holocausto. Também oferecerá o carneiro em sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, com o cesto de pães ázimos e as respectivas ofertas de cereais e de libação. Então o nazireu, à porta da tenda da revelação, rapará o cabelo do seu nazireado, tomá-lo-á e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício das ofertas pacíficas. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um pão ázimo do cesto, e um coscorão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado o cabelo do seu nazireado. E o sacerdote os moverá como oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada. E depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do que fizer voto de Nazireu, e da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, afora qualquer outra coisa que as suas posses lhe permitirem oferecer, segundo o seu voto, que fizer, assim fará conforme a lei o seu nazireado. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lhes-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, tendo-o ungido e santificado juntamente com todos os seus móveis, bem como o altar e todos os seus utensílios, depois de ungí-los e santificá-los, os príncipes de Israel, cabeças das casas de seus pais, fizeram as suas ofertas,
Estes eram os príncipes das tribos, os que estavam sobre os que foram contados. Trouxeram eles a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes um carro, e por cada um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Então disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles, para serem utilizados no serviço da tenda da revelação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu serviço. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson segundo o seu serviço, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari segundo o seu serviço, sob as ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nenhum, porquanto lhes pertencia o serviço de levar o santuário, e o levavam aos ombros. Os príncipes fizeram também oferta para a dedicação do altar, no dia em que foi ungido, e os príncipes apresentaram as suas ofertas perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a dedicação do altar. O que ofereceu a sua oferta no primeiro dia foi Nazon, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Nazon, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Netanel, filho de Zuar, príncipe de Issacar. E como sua oferta ofereceu uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Netanel, filho de Zuar. No terceiro dia fez a sua oferta Eliabe, filho de Elon, príncipe dos filhos de Zebulon. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia fez a sua oferta Elisur, filho de Sedeur, príncipe dos filhos de Ruben. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia fez a sua oferta Selumiel, filho de Zurizadai, príncipe dos filhos de Simeão. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano,
para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia fez a sua oferta Eliasaf, filho de Deuel, príncipe dos filhos de Gade. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, uma colher de ouro do 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia fez a sua oferta Elisama, filho de Amiúde, príncipe dos filhos de Efraim. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassado com azeite, para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia fez a sua oferta Gamaliel, filho de Pedazur, príncipe dos filhos de Manassés. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º fez a sua oferta Abidã, filho de Gideone, príncipe dos filhos de Benjamim. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia fez a sua oferta Aiezer, filho de Amizadai, príncipe filhos de Dan. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 10º fez a sua oferta Pagiel, filho de Ocrã, príncipe dos filhos de Azer. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta do Pagiel,
filho do Ocrã. No 12º dia fez a sua oferta Ahirá, filho de Enã, príncipe dos filhos de Naftali. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Ahirá, filho de Enã. Esta foi a oferta dedicatória do altar, feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido: 12 salvas de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro, pesando cada salva de prata 130 siclos, e cada bacia 70. Toda a prata dos vasos foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 86 12 colheres de ouro cheias de incenso, pesando cada colher 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi 120 siclos. 87. Todos os animais para holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, com as respectivas ofertas de cereais. E para a oferta pelo pecado, 12 bodes. E todos os animais para sacrifício das ofertas pacíficas foram 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta dedicatória do altar depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda da revelação para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim ele lhe falava. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e dize-lhe: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas alumiarão o espaço em frente do candelabro. Arão, pois, assim fez. Acendeu as lâmpadas do candelabro de modo que alumiassem o espaço em frente do mesmo, como o Senhor ordenara a Moisés. Esta era a obra do candelabro, obra de ouro batido. Desde o seu pedestal até as suas corolas, era ele de ouro batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele tinha feito o candelabro. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás, para os purificar. Esparge sobre eles a água da purificação, e eles farão passar a navalha sobre todo o seu corpo, e lavarão os seus vestidos, e se purificarão. Depois tomarão um novilho, com a sua oferta de cereais de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás tu outro novilho para a oferta pelo pecado. Também farás chegar os levitas perante a tenda da revelação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentarás, pois, os levitas perante o Senhor, e os filhos do Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas perante o Senhor como oferta de movimento da parte dos filhos de Israel, para que sirvam no ministério do Senhor. Os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então tu sacrificarás um como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto ao Senhor, para fazeres expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os oferecerás como oferta de movimento ao Senhor. Assim separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da revelação, depois de os teres purificado e oferecido como oferta de movimento. Porquanto eles me são dados inteiramente dentre os filhos de Israel, em lugar de todo aquele que abre a madre, isto é, do primogênito de todos os filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto entre os homens como entre os animais. No dia em que, na terra do Egito, feri a todo primogênito, o santifiquei para mim. Mas tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel.
Dentre os filhos de Israel, tenho dado os levitas a Arão e a seus filhos, para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da revelação, e para fazerem expiação por eles, a fim de que não haja praga entre eles, quando se aproximarem do santuário. Assim, Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel fizeram aos levitas, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés no tocante aos levitas, assim os filhos de Israel lhes fizeram. Os levitas, pois, purificaram-se e lavaram os seus vestidos, e Arão os ofereceu como oferta de movimento perante o Senhor, e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, entraram os levitas, para fazerem o seu serviço na tenda da revelação, perante Arão e seus filhos. Como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: Este será o encargo dos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para se ocuparem no serviço à tenda da revelação, e aos 50 anos de idade, sairão desse serviço e não servirão mais. Continuarão a servir, porém, com seus irmãos na tenda da revelação, orientando-os no cumprimento dos seus encargos, mas não farão trabalho. Assim farás para com os levitas no tocante aos seus cargos. Também falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que saíram da terra do Egito, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, à tardinha, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todas as suas ordenanças a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, à tardinha, no deserto de Sinai. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Ora, havia alguns que se achavam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de modo que não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Pelo que no mesmo dia se chegaram perante Moisés e Arão, e aqueles homens disseram-lhes: Estamos imundos por havermos tocado o cadáver de um homem. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai, para que eu ouça o que o Senhor há de ordenar acerca de vós. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se alguém dentre vós, ou dentre os vossos descendentes, estiver imundo por ter tocado um cadáver, ou achar-se longe, em viagem, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 à tardinha, a celebrarão. Comê-la-ão com pães ázimos e ervas amargas. Dela não deixarão nada até pela manhã, nem quebrarão dela osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Mas o homem que, estando limpo e não se achando em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será extirpada do seu povo, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, de um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e segundo a sua ordenança a celebrará. Haverá um só estatuto, quer para o estrangeiro, quer para o natural da terra. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho, e desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. É ordem do Senhor os filhos de Israel partiam, e à ordem do Senhor se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E, quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor, e não partiam.
Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados, e a ordem do Senhor partiam. Outras vezes ficava a nuvem desde a tarde até pela manhã, e quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam. Ou de dia ou de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Quer fosse por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, enquanto ficava sobre ele os filhos de Israel permaneciam acampados, e não partiam. Mas, alçando-se ela, eles partiam. À ordem do Senhor se acampavam, e à ordem do Senhor partiam. Cumpriam o mandado do Senhor, que ele lhes dera por intermédio de Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para convocares a congregação, e para ordenares a partida dos arraiais. Quando se tocarem as trombetas, toda a cabeças dos milhares de Israel. Quando se tocar retinindo, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Oriente. Mas quando se tocar retinindo, pela 2ª vez, partirão os arraiais que estão acampados da banda do sul. Para as partidas dos arraiais se tocará retinindo. Mas quando se houver de reunir a congregação, tocar-se-á sem retinir. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isto vos será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Ora, quando na vossa terra sairdes à guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas, e eles vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ora, aconteceu, no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. Partiram, pois, os filhos de Israel do deserto de Sinai para as suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim iniciaram a primeira caminhada, a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Partiu primeiramente o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Nazom, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Netanel, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então o tabernáculo foi desarmado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elis, filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros erigiam o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, que era a retaguarda de todos os arraiais, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Airá, filho de Enã. Tal era a ordem de partida dos filhos de Israel segundo os seus exércitos, quando partiam. Disse então Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vô-lo darei. Vai conosco e te faremos bem.
porque o Senhor falou bem acerca de Israel. Respondeu ele: Não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porquanto sabes onde devamos acampar no deserto, de olhos nos serviras. Se, pois, vieres conosco, o bem que o Senhor nos fizer, também nós faremos a ti. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do pacto do Senhor ia adiante deles, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando, pois, a arca partia, dizia Moisés: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando ela pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos. Depois o povo tornou-se queixoso, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira. O fogo do Senhor irrompeu entre eles, e devorou as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que se chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar, e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência de bedélio. O povo espalhava-se e o colhia, e triturando-o em moinhos ou pisando-o num grau, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre ele descia também o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo, todas as suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse, pois, Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, pois que puseste sobre mim o peso de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: Leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança de peito, para a terra que com juramento prometeste a seus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto carne a comer, eu só não posso levar a todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu me hás de tratar assim, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse então o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não o leves só. E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que se vos torne coisa nojenta. Porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. Todavia tu tens dito: Dar-lhes-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos e gados, que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem? Pelo que replicou o Senhor a Moisés:
Porventura tem-se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verá se a minha palavra se há de cumprir ou não. Saiu, pois, Moisés, e relatou ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dentre os anciãos do povo, e os colocou ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou, ficaram 2 homens. Chamava-se um Eldade, e o outro Medade, e repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para irem à tenda, e profetizavam no arraial. Correu, pois, um moço, e tenho dado os levitas a Arão e a Eldade, e Medade profetizaram no arraial. Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Meu senhor Moisés, proíbe-lhe. Moisés, porém, lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Soprou então um vento da parte do Senhor, e, do lado do mar, trouxe codornizes que deixou cair junto ao arraial, quase caminho de um dia de um e de outro lado, à roda do arraial, a cerca de 2 côvados da terra. Então o povo, levantando-se, colheu as codornizes por todo aquele dia e toda aquela noite, e por todo o dia seguinte. O que colheu menos, colheu 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor ao povo com uma praga, muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote-Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que tivera o desejo. De Quibrote-Hatavá partiu o povo para Azerote, e demorou-se em Azerote. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Saí vos 3 à tenda da revelação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, meu Senhor, rogo-te não ponha sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. Não seja ela como um morto que, ao sair do ventre de sua mãe, tenha a sua carne já meio consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não seria envergonhada por 7 dias? Esteja fechada por 7 dias fora do arraial, e depois se recolherá outra vez. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não se recolheu de novo. Mas depois o povo partiu de Azerote, e acampou-se no deserto de Parã.
Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.